Eu aprendi uma expressão alguns anos atrás sobre os ladrões. E desde o dia em que ouvi essa frase, eu fui analisando, fui estudando e fui percebendo que de facto é uma frase que se enquadra ao perfil dos grandes ladrões. Qual é essa frase, jovem de boa índole, pai da motivação? A frase é a seguinte: o hábito de roubar nunca abandona o ladrão. O hábito de roubar nunca abandona o gatuno, nunca abandona o ladrão. O que é que isso realmente quer dizer? As pessoas pensam que os ladrões são aqueles que vulgarmente se apresentam, aqueles que roubam nas ruas, roubam coisas que aparentemente são insignificantes, roubam coisas que aparentemente são menos valiosas. Todavia, até na categoria de ladrões existem níveis. Existem ladrões mais vulgares e existem ladrões mais clássicos. Quando essa frase apresenta-se na condição de que o hábito de roubar nunca abandona o ladrão, o que é que realmente quer dizer? Demistificando essa frase, o que é que nós podemos aprender com ela? Quando alguém é ladrão e na sua natureza está mesmo o espírito de ladrão, por mais que ele tenha status social, tenha posição religiosa, tenha posição acadêmica, posição social, posição familiar, enfim, não importa qual seja a categoria ou status que essa mesma pessoa tenha, porém, a sua natureza está enraizada com o hábito de roubar. Sendo assim, o que ele simplesmente vai fazer é só mudar de tática. Porque a natureza dele é mesmo uma natureza de ladrão. Se ele se tornar um deputado, no seio dos deputados, ele vai criar uma tática, vai criar uma estratégia para passar a roubar do jeito que ele roubava quando não era deputado. Se ele se tornar um professor, de igual modo. Se ele se tornar um presidente da República, se ele se tornar um empresário conceituado, independentemente de qual seja a franja que ele decida atingir, ou a posição que ele decida atingir, automaticamente ele continuará a roubar. Porque o que muda não é a postura do indivíduo, o que muda não é o status social, não é o simples facto dele se tornar presidente da República, dele se tornar um pastor, um bispo, um ancião, um obreiro, um empresário bem conceituado, que vai fazer com que ele deixe de roubar. Porque a sua tendência na roubalheira não consiste no status ou no título que ele ostenta, mas sim na sua natureza. Aí explica-se exatamente esta sublime frase, esta verdadeira frase: o hábito de roubar nunca abandona o ladrão. O indivíduo, aparentemente, é um indivíduo perfeito. Aparentemente, é um excelente profissional, um excelente acadêmico, um excelente gestor. Mas por detrás dessa excelência que ele apresenta na sociedade ou aos demais, existe uma natureza cravada no seu DNA. Existe uma natureza vincada no seu interior. E essa natureza é que faz com que ele, independentemente do status social que tenha, continue a roubar. Com isso não estou a dizer que quem é ladrão não pode deixar de ser ladrão. Não, é possível. É possível modificação de natureza. Existem determinadas pessoas que outrora eram assassinos, eram homicidas, tarados sexuais, pedófilos, doentes mentais, por aí fora. Mas depois tiveram uma transformação, tanto do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista social, uma reabilitação.
passaram por um processo de reabilitação na qual adotaram princípios éticos, valores morais que fizeram com que ele sofresse uma metamorfose no ponto de vista positivo. Uma metamorfose que fizesse com que ele abandonasse e renascesse novamente. Como também, que é o mais importante do ponto de vista espiritual, alguém que entre numa denominação religiosa e a posterior acaba tendo um encontro com o Altíssimo, com o Senhor dos Senhores, com o Senhor Jesus Cristo, e depois sofre uma metamorfose espiritual, na qual nós chamamos de conversão, e pode naturalmente mudar o seu caráter, de ladrão para uma pessoa sã, para uma pessoa com uma excelente índole, com uma boa conduta, de psicopata para uma pessoa normal, de homicida para um indivíduo purificado, e etc, e etc. Por isso que é possível que haja uma metamorfose positiva na vida das pessoas, independentemente dos males que andaram a fazer durante o seu tempo de vivência. Mas o que eu estou a dizer é que a frase "o hábito de roubar nunca abandona o ladrão" se enquadra no contexto do que eu expliquei agora. Por isso que nós vimos, o indivíduo é um deputado, mas ainda assim não deixa de ser ladrão. Mas por que se ele tem status social, tem status político? Porque o hábito de roubar nunca lhe foi abandonado. Ele nunca abandonou o hábito de roubar porque faz parte da sua natureza. O que ocorreu é apenas uma mudança de tática. Se anteriormente ele roubava vulgarmente, se anteriormente ele roubava de forma vulgar, atualmente ele rouba de forma clássica. Por isso que vemos, o indivíduo é presidente da República, mas continua a roubar. Mas por que, se ele tem status político e social, ainda assim continua a roubar? Porque ele simplesmente mudou de tática. Porque a natureza de ladrão continua no seu interior, continua no seu DNA. Por isso que observamos determinadas pessoas com o status religioso, status acadêmico, status empresarial, mas que depois, quando vem à tona, fica-se provado que o indivíduo criou esquema de roubalheira. Criou um esquema de roubalheira, um esquema de corrupção. Mas se o indivíduo tem esse status considerável, socialmente falando, religiosamente falando e politicamente falando, por que o indivíduo foi flagrado ou está a ser responsabilizado criminalmente por um roubo efetuado? Porque até o status mudou. Todavia, a sua natureza de ladrão, a sua natureza de gatuno, que é a expressão mais vulgar, continua instalada no seu DNA, continua implantado no seu DNA, no seu interior. Por isso que essa expressão é muito forte. Quando eu vi essa expressão há mais de 20 anos atrás, e vi num filme indiano, e este filme indiano, o título era Amor Impossível. Entretanto, o ator principal proferiu essas palavras quando foi questionado com relação a um assunto que ela havia furtado, que ela havia roubado. E ele respondeu: o hábito de roubar nunca abandona o ladrão. E durante todos esses anos, durante essas 2 décadas, 20 anos, que eu assisti pela primeira vez esse filme, eu fui analisando seriamente qual é o impacto que teria uma frase dessa natureza para aqueles que realmente passaram por um processo de roubalheira. Entretanto, desenvolvi, analisei profundamente e percebi a essência que este ditado, esta frase indiana, reflete na vida de todos aqueles que, apesar da mudança de status, apesar da mudança social, status social, político, religioso, mas ainda assim continuam a roubar. Pessoas que aparentemente são exemplares perante a sociedade. Políticos,
religiosos, acadêmicos, gestores, que aparentemente são exemplares numa sociedade, mas que criam esquemas de roubalheira, criam esquemas de roubo, criam esquema de corrupção, enquadra-se nessa humilde e sublime frase. Eles podem ter mudado de status social, político, religioso, acadêmico, profissional. Porém, nunca abandonaram a sua natureza de roubo. Aparentemente são pessoas impecáveis, pessoas socialmente bem conceituadas, prestigiadas, respeitadas. Porém, no interior de cada um deles, existe essa natureza da roubalheira. A natureza de roubar nunca os abandonou. Por isso que, independentemente do status que eles atingem diante da sociedade, eles continuam com os maus hábitos de roubar, continuam com maus hábitos de prejudicar o sacrifício de muitos com tática e esquemas de roubos e corrupção. Falou convosco o jovem de boa índole, o pai da motivação. Enviem esse vídeo aos vossos amigos, aos vossos familiares. Enviem esse vídeo a todas as plataformas digitais. Subscrevam no canal Jovem de Boa Índole, Terapia Espiritual. E eu tenho uma certeza absoluta que alguém, ainda que seja apenas uma única pessoa, poderá se rever nessas breves considerações passadas pelo Jovem de Boa Índole, pai da motivação. Uma excelente terça-feira para todos vós. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e para todos sempre. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.